Fala galera, tudo beleza? Hoje eu tô com dois Beleza. convidados monstros aqui do SharePoint, Henrique e Nisa, Rodrigo Mansano. Os dois estão morando em Portugal, o Nisa tá em Lisboa, o Crude tá em Porto. E aí galera, tranquilo? Tranquilo, tudo de bom aqui. Tudo bem aqui do Borja também. Prazer em Aí, falar. então beleza, eu vou começar com as perguntas aqui então, hein? Manda ver. A primeira é pro Nisa aí, quer dizer, pros dois, né? Mas pro Nisa responder primeiro. Há quanto tempo, Nisa, que você atua com SharePoint já? Cara, eu comecei a atuar em 2010. Na verdade, eu venho da escola do VB6, comecei lá em 2004. E em 2010 eu tive o convite para trabalhar com SharePoint. Até então, para mim, era meio desconhecido. Eu era apenas um usuário. Ah, legal. E achei um desafio bem interessante e parti para o meu primeiro projeto em SharePoint. Aí de lá para cá eu não saí mais. Sempre atuando assim, em paralelo com o .NET, claro. Sim, E aí vim acompanhando a evolução da ferramenta, sempre nos lançamentos eu podia atuar nas versões mais recentes. show. E aí atualmente eu tô com online, né? Da hora. E o Crude? Rodrigo. Boa, vamos lá. Eu comecei com o SharePoint desde as primeiras versões, eu sou o dinossauro do SharePoint, né? Eu trabalhei com o SharePoint quando era ainda Shared Services, era lá para 2001, né? A primeira versão que teve. Aí teve já alguns projetos de migração, 2001, 2003, na época. Ou Sim. seja, faz muito tempo mesmo, né? Com escondidade também. E eu vim das plataformas Microsoft mesmo, eu já estava mexendo muito com VB Visual Basic mesmo e ASP, né? Sim. Também mexendo com Visual Basic for Applications para a plataforma Office. E teve um grande desafio de migrar para .NET também, ou seja, também não esconde a idade, né? Foi os primeiros projetos do .NET, incluindo o SharePoint. E aí a migração, como era tudo codificação também com Visual Basic, podia até utilizar Visual Basic na época em C Sharp. Aham. Então, para mim foi mais transparente, assim, e abracei a tecnologia até hoje. Difícil largar agora. Show, show. É, Crude, você é um caso à parte mesmo. Você pegou o produto ali. Tem gente que fala, eu comecei desde o início no SharePoint. Comecei no SharePoint 2007. Então eu vou te apresentar o Rodrigo. Ele começou bem antes. Se eu for para as empresas e comentar das versões que eu já trabalhei, o cara falar, realmente, você conhece. Você falou os nomes aí das antigas, você conhece. É isso aí. Bom, é, eu tinha uma outra pergunta aqui que era um pouco relacionada, mas meio que vocês já responderam. Que era, tipo, se vocês já começaram no SharePoint, né? Ou se vocês vieram de outra tecnologia e fizeram a transição. No meu caso, por exemplo, eu comecei no Java, no Delphi, aí depois Java. Até que eu conheci a Microsoft, vamos dizer assim, entrei para o mercado com .NET e só depois, muito tempo depois, lá para, tipo, quase igual o Nisa mesmo, 2009 para 2010 que eu fui começar no SharePoint, né? Então, essa pergunta eu vou até pular. E, bom, entrando num assunto que a galera, né, gosta muito, que é o assunto Portugal, né? Então, assim, vocês foram para Portugal, já tem um tempo já que vocês estão aí. Era o que você esperava, Rodrigo? Tipo, quando você imaginou assim, eu vou para Portugal, tipo, aí quando você chegou aí, passou algumas semanas e tal, era o que você esperava ou você ficou meio surpreso, assim, foi além, assim, do que você esperava, assim? Bom, minha vinda para Portugal, eu acho que foi uma das mais tranquilas, assim, porque uma que ainda no Brasil nós tínhamos grupos, né? Inclusive que o Henrique também faz parte. A gente sempre buscou informações antes, nunca foi só de impulso, né? Muita gente, eu acredito que também, não contra elas, mas muita gente também vai de impulso, às vezes por alguma necessidade também. Então, né? Sim, Cada um sabe onde o calo dói, né? sim, Mas eu fui já sabendo de muitas coisas, eu agradeço muito às pessoas do grupo, e também de outros grupos, outros, até blogs que eu frequentei, porque realmente tudo que foi comentado, mais a experiência. Então, sim, aqui a gente já tem a experiência prática da coisa, como é que é. O idioma parece que é igual, mas
tem muitas nuances, as pessoas quando falam também rapidamente, ou quando estão conversando com os amigos, você tem uma certa Aham, dificuldade aí de entender, sim. e tirando os outros aspectos é o que eu realmente esperava, mais a adaptação do idioma, do clima principalmente, né, como a gente É, comentou um pouco aí, gente, talvez o Henrique também possa comentar mais, sim. É a e segunda quanto às pessoa já que me empresas, fala, a segunda pessoa que me fala já que a questão do português, né? Que a gente acha que é igual, mas que chega aí e fala, cara, tem diferença em algumas coisas que eles falam, tem a questão da velocidade, já é a segunda pessoa que me fala isso. é isso, foi realmente tudo que eu previ, assim, mais ou menos que aconteceu, as informações que eu colhi também eram muitas delas verdadeiras, e estou aqui. Boa, boa. E você, Nisa? Bom, Portugal aconteceu por acaso para mim. Sinceramente, eu não imaginava que Portugal tivesse o mercado de TI que tem. Não fazia nem ideia. Para mim, era apenas turismo. Tanto que eu não tinha pretensão nenhuma de vir para Portugal e também não me imaginava muito na Europa. Minha vibe era outra, eu ia tentar o Canadá. Então, assim, Portugal surgiu por acaso. E então, por acaso, assim, que eu comecei a pesquisar como que era e fiquei empolgado porque eu vi que realmente o mercado principalmente para SharePoint, estava bem Sim, aquecido. Isso foi show. perceptível na primeira busca por vagas, eu percebi que estava bem aquecido. Sim. E aí eu resolvi encarar. Fiquei aí aproximadamente 2 meses procurando e nesses 2 meses procurando, desculpa, não, mandando em currículo, né? Aham. E à medida que eu mandava currículo, eu pesquisava sobre o país. Como o Rodrigo falou, tem esse grupo que a gente entrou aí, eu entrei no final de 2018, se não me engano, e foi bastante esclarecedor, assim, as dúvidas que a gente tirava, pedia para o pessoal, eles sempre solicitam e tudo mais. Então, assim, eu já vim bem preparado e com algumas expectativas, mas é, fui surpreendido em alguns aspectos. Por exemplo, eu achei que a adaptação fosse ser um pouco mais difícil e não foi. É Legal, muito tranquilo. Tem legal. muito brasileiro aqui, a gente tem muita característica semelhante do português e quanto a isso é difícil sentir saudade. A saudade vem mais da família mesmo. Em Sim. relação aos outros aspectos é bem tranquilo. E eu já esperava, por exemplo, que quando eu chegasse aqui houvesse um assédio muito grande pelo meu perfil. O Rodrigo deve saber do que eu estou falando. Tem muita busca por profissional SharePoint porque eles são muito carentes em relação a isso. Sim. E uma outra coisa que eu fiquei surpreso assim, já me diziam que o ritmo de trabalho era um pouco diferente e eu já imaginava que fosse realmente diferente. Cheguei aqui, fiquei mais surpreso porque assim é bem tranquilo, eles priorizam muito a qualidade de vida. É, Isso eu achei bastante interessante. Cara, E desculpa até te interromper, mas é a segunda pessoa que me fala isso também, assim. Nesse sentido do ritmo, né? Eu conversei com o Albert numa primeira entrevista que eu fiz e ele comentou sobre isso também. Então, uhum. vocês dois já estão repetindo coisas assim que ele falou e que eu vejo que as histórias batem muito, assim, sabe? Assim, tem empresas que são um pouco mais puxadas, mas eu acho que não chega a ser comparável com o que a gente tem em São Paulo, por exemplo, que é de onde eu venho. Sim, Cara, São Paulo é ritmo frenético. é, E uma outra coisa que eu fiquei surpreso, mas aí, vamos dizer assim, um pouco negativamente, é que, por mais problemas que o nosso país tenha, a gente está bem à frente em vários aspectos em relação à tecnologia, principalmente. Coisas que a gente fala aqui, eles nunca ouviram falar ou não tem é. familiaridade. Eu ouvi isso E eu acho ontem também. E eu acho que talvez seja por isso que a gente tem um diferencial aqui no mercado, porque a gente acaba, eu falo assim, que a gente às vezes nada de braçada, porque a gente conhece muito mais do que eles em vários aspectos. Entendi. Bom, então pegando o gancho aí, meio que vocês já começaram a falar, Rodrigo, a questão do SharePoint especificamente, assim, no mercado aí, você acha que tá mais aquecido do que no Brasil? Você acha, pô, tem muita demanda de SharePoint, você tem percebido isso? Como também a gente falou, né, no bate-bola, né, realmente, quando a gente entra aqui, a gente tem um assédio, só por mudar o país, né, no LinkedIn, por exemplo, e Sim, por, sei lá, até colocar mesmo que está disponível em vagas, e a gente nota que não só SharePoint, .NET em si, mas também SharePoint, principalmente SharePoint, tem muita proposta específica, como, precisamos de um SharePoint developer, não de um .NET que saiba SharePoint. Então, sim, eu vejo que
esse mercado aquecido aqui de SharePoint faz com que a gente tenha até uma segurança, por exemplo, de talvez negociar algum trabalho melhor, uma vaga, alguma Legal. empresa melhor que ofereça mais benefícios, né, para a gente trabalhar melhor, projetos que a gente goste, né? Sim, Até as próprias consultorias sempre perguntam para a gente também se a gente está feliz com o cliente A, com o cliente B, né? Então, legal. por isso a gente vê que tem essas opções. Eu acredito que sim, que tem essa Aquecido, procura. então. Legal. Show. Pra quem trabalha com SharePoint ouve isso, já fica mais animado. É, Cara, mas sabe que isso até me preocupa um pouco. Eu falo, pô, meus amigos, os caras tudo monstro do SharePoint, os caras estão tudo indo embora. Eu falei, cara, o que vai sobrar aqui pro Brasil? Tá complicado, não, viu, mas o bicho? Brasil é um celeiro de desenvolvedor, né? Acho que pro Brasil não vai faltar, não. Eu acho que É, talvez uma coisa que aconteça é pegar, assim, muito cara que sem experiência, né? Mas isso faz parte, é cíclico, né, do mercado. É a safra nova que tem que ter experiência e às vezes não tem. sim. Bom, beleza. Então vamos lá. Deixa eu olhar minha colinha aqui. Ah, tá. O seguinte, o pessoal sempre pergunta assim, ah, dá uma dica aí pra gente, né? Então a pergunta agora, deixa eu ver, agora é o Nisa, né? Primeiro. Nisa, se você pudesse dar uma dica, assim, a principal, que você achou, esse foi o pulo do gato, assim, pra quem tá pensando em vir pra Portugal. Qual que seria essa dica, assim? Cara, assim, os portugueses gostam muito da mão de obra do brasileiro, gostam muito do perfil dos brasileiros como trabalhador da área de TI. Então, assim, é importante que você, quando iniciar uma busca por uma vaga, não desista, porque aqui o ritmo, como eu disse, é mais lento. Eu costumo até brincar que às vezes eles são mais devagar do que os baianos, né? O baiano já é conhecido por ser devagar. O processo seletivo deles é bem lento. Eu não sei porquê, não consigo entender porquê, mas eles têm o ritmo deles, então tem que acompanhar o ritmo deles e é devagar. E aí, por isso não pode desistir. Todo mundo que eu conheço que veio ficou pelo menos aí uns 4 meses procurando vaga e fazendo parte do processo seletivo. Então, o primeiro passo, a primeira dica seria não desistir, que Tá, uma hora ser paciente, porque é, é cultura diferente, né? Tipo, às vezes a gente tá acostumado aqui a mais corrido, e aí você vê que isso, eles já são mais criteriosos, leva mais tempo, né? Então seria essa a é, dica, ter paciência. exatamente. Legal. E acho que o segundo, putz, é saber. Isso é uma dica não necessariamente para Portugal, mas é uma dica para sua vida profissional. É saber se vender. Principalmente aqui, eles percebem quando você está querendo enrolar, quando está querendo enganar eles. Então, assim, seja verdadeiro. Eles não têm problema em você dizer, por exemplo, que não sabe alguma coisa, não tem Sim, experiência em alguma coisa. Sim, saiba se vender, mas seja verdadeiro. legal, boa. Rodrigo, e aí, cara? Qual É, seria a muito dica? bom, muitos pontos já foram falados aí. Uma coisa importante logo do Brasil, você já tem o interesse, por exemplo, de vir para Portugal, você já contactar algumas empresas, porque muitas empresas também elas têm o interesse de trazer o brasileiro, pagar até os custos de viagem. Sim, Então, esse processo pode começar de duas formas, ou aqui mesmo, que talvez eu tenho o caso do Henrique também, que é o meu caso, pode começar direto de Portugal, pode começar direto do Brasil. E assim, como tem o interesse, é difícil realmente não acontecer. O processo é um pouco lento, assim, mesmo, é do tempo deles, na verdade. É um sim. tempo realmente generoso aí, né? Eu mesmo, eu participei de um processo, por exemplo, que não fui a primeira escolha. Eu recebi o aviso que eu não fui escolhido e depois de um tempo falaram que a pessoa que foi escolhida também não por motivo e eu acabei sendo escolhido. Sim, Então, a dica é realmente não desistir. O mercado está bem forte. Não boa. também, provavelmente não aceitar alguma vaga, talvez lá com o que o Nisa também falou, que não aceitar alguma vaga que é muito abaixo do seu perfil financeiramente, assim, também, a pessoa entrar em desespero, por exemplo, falar não consigo nada, então eu vou pegar um valor baixo, porque o custo aqui também é um pouco difícil de entender, o custo é alto aqui também, Sim, então dependendo do quanto você ganha, o quanto você paga de aluguel, ainda mais tendo família, filhos, né?
Isso sim. é muito complicado, então cuidado, não vá também Muita aceitando qualquer sede ao pote, né? Tenha Sim, paciência, né? e faça exatamente. contas. Faça contas, assim, peça sempre as tabelas de quanto você vai receber. A lei é muito parecida com a do Brasil, mas não se engane, não é igual. Sim, Então tem muitos impostos, aí, muitos custos. O ideal é pedir sempre uma tabela, fazer as duas contas, a lição de casa. boa. E assim, a dica de ouro mesmo é não se desesperar. É a Sim, pessoa ficar tranquila, saber o que quer, saber que pode sentir saudade da família também. Tem muitas variáveis em jogo aí, né? Muitas coisas sim, em jogo. Mas ser sereno, ser tranquilo, boa, saber o que quer, colocar no papel e depois embarcar, seguir boa. aí. É isso aí. Legal. Bom, beleza. Agora, pessoal, para a gente entrar numa parte mais específica do SharePoint agora, né? O que vocês estão fazendo, né? Então, Rodrigo, dos últimos projetos assim que você fez, foi mais projeto no SharePoint Online? Foi SharePoint On-Premise? Qual versão que você acabou usando? Aqui eles não estão assim na vanguarda, assim, né? Eles estão. Como se fosse. Um pouco parecido até com o que a gente encontra no Brasil. Não há Certo. tecnologias assim extremamente novas, eles têm muita coisa legada ainda, inclusive eu tive projetos de SharePoint 2010, Aham. né? Nem tinham suporte mais, eles estão fazendo uma migração agora para 2016 ainda. Então, Tá migrando, então, um projeto de migração de 2010 para 2016, é isso? isso, exatamente. Então, se a pessoa pensar, eu vou trabalhar em Portugal, talvez o Henrique tenha mais sorte de ter falado de SharePoint Online aí, mas na empresa que eu faço projetos ali, por exemplo, para usar online, tem online também, eles têm acesso, tem, assim, toda a infraestrutura é muito boa, está sempre disponível, Sim, porém, os projetos que estão em uso mesmo têm a mesma resistência, às vezes, que algumas empresas do Brasil de ainda não ter a última tecnologia. Então, entendi. eu estou trabalhando praticamente agora com versão em 2016, um ou outro projeto online, e também tem um outro projeto de .NET que Sempre compartilha, aparece também, né? sempre aparece e a gente acaba pegando Aquele essa perfil experiência. versátil de sempre, né? Oh, Core, Angular, essas coisas a gente acaba pegando também uma para experiência e outra para Isso é ainda legal, continuar porque às vezes o aplicado. pessoal acha que, ah, não, só no Brasil que você tem que fazer .NET, tem que fazer SharePoint e tal. Não é bem assim, não, negativo. né? Não, não. Legal, beleza. E você, Henrique, dos últimos que você fez aí, foi on-premise também? Chegou a fazer algum online? Bom, então, quando eu vim para cá, o cliente que eu fiquei alocado, eu tive a liberdade de escolher qual versão eu queria trabalhar. Então, inicialmente, eu optei pela 2019. Tinha acabado de lançar 2019 e eu falei, pode ser 2019? Disseram que podia, então vamos de 2019. Vamos Top. pegar topo de gama, né, como eles dizem, que é a versão mais atual. Show. Só que assim, no primeiro mês, segundo mês que eu estava desenvolvendo ali, eu já enfrentei uma dificuldade ali que era em relação à autenticação, porque eles têm o Office 365, a Aham, autenticação era por lá, tanto do notebook como do e-mail, de tudo, era tudo no Office 365. aham. E aí a forma como estava desenhada a arquitetura deles ia ficar muito complexo, muito trabalhoso integrar com o SharePoint 2019, lá o On-Premise. Aham. Aí eu falei, e como eu não tinha desenvolvido muita coisa ainda estava Sim, em tempo de jogar pro online. Falei, sim. então vamos jogar pro online, não tem nada muito complexo que tem que desenvolver back-end, que tem que fazer customização .NET, vamos pro online então. Boa, E aí boa. eu virei pro Com... online e aí comecei a fazer tudo no online. Legal. Fiquei acho que 8 meses já nesse projeto, e aí eu fui relocado, né? Porque aí teve problemas lá internos que o projeto foi paralisado. E aí agora Entendi. no cliente novo que eu tô, é um online também, é um projetinho simples, e o inicial é simples, é um workflowzinho bem simples de solicitação e aprovação em 2 níveis. Legal. Passando esse projeto, eu vou ter que fazer uma espécie de migração também, para eles colocarem tudo que eles têm dentro do Confluence, da Atlassian, né? Aham. Colocar para dentro do SharePoint. Toda a Legal. documentação que eles têm.
vou jogar pro SharePoint. Então eu vou ter Então, que propor pelo uma que, solução para eles. pelo que vocês falaram, então, tem oportunidade tanto no SharePoint On-Premise quanto oportunidade no SharePoint Online, é isso? Sim. Dependendo do cliente, acho que é possível optar. Legal. Não, então, eu tô perguntando isso porque, porque a próxima pergunta tem muita relação com isso, né? Porque desde que eu comecei a gravar vídeo lá em 2018, eu comecei a gravar vídeos mais de SharePoint Online, de vez em quando eu gravava alguns vídeos de On-Premise e tal. E sempre alguém me chamava em box e falava, Saulo, cara, eu trabalho com On-Premise e tal, e assim, eu fico ouvindo falar, galera, SharePoint On-Premise vai morrer, porque a Microsoft só fala no online e tudo mais. E aí a pergunta, quem responde primeiro agora, me perdi aqui, quem é É o o Rodrigo Henrique. Ô, agora? Rodrigo. Rodrigo, É. a pergunta agora é essa, né? Tipo, o SharePoint On-Premise vai morrer, né? Tipo, se já te perguntaram isso, qual que é a sua opinião nesse sentido? Você percebe a Microsoft é, mais inclinada para o online, não, não tantas iniciativas no On-Premise? Qual que é a sua opinião sobre isso? A princípio, eu sempre achei que as duas tecnologias sempre vão coexistir ali, sempre vão estar cada uma no seu nicho. Eu imagino que futuramente o SharePoint Online vai ter o seu lugar mais aí ao trono, né? Vamos dizer assim, ele vai ter muito mais funcionalidades do que o SharePoint On-Premises, ou pelo menos ter as mesmas funcionalidades, mas nessa amplitude maior de estar na nuvem, tudo, ter toda a Sim. configuração facilitada. Inclusive, eu vi uma reportagem, né, um pequeno adendo aqui, uma reportagem que as pessoas estavam felizes que o System Update, isso eu acho que o developer vai saber melhor, né? O System Update estava disponível no online, né? As pessoas ficaram felizes, os developers ficaram todos felizes, porque Aham. era um recurso que você só conseguia no on-premises, onde estava instalado a farm, a Microsoft disponibilizou isso para online também. Então, eu acredito que mais algumas duas versões ainda a gente possa falar do SharePoint, como 2019, talvez 2022, aí, não sei, chutando Aham. o que. E realmente, se a gente vê que muitas das outras coisas não faz mais sentido ter no premises, o que eu ainda acho um pouco difícil, pelo caso de alguns timers e algumas plataformas, conectores não estarem tão maduros ainda no online, Sim. eu acho que isso ainda vai manter. Mas a ideia realmente é, assim como o System Update foi para online, outras grandes problemas serem resolvidos e passarem tudo para online mesmo, eu acho. Entendi. Boa. E aí, Nisa, o que que você acha? Eu acho que o Rodrigo falou tudo. Eu não vejo uma convergência dos dois virando um só, pelo menos não por enquanto. Aí acho que eu concordo com ele, deve ter ainda mais umas duas versões. O 2019 acabou de sair, apesar de ser bem parecido com as anteriores, eu acho que, como o Rodrigo disse, cada um atende o seu nicho. Tem empresas que vai preferir o on-premise porque tem a necessidade de ter o on-premise, e tem outras que vão precisar só do online, que atende perfeitamente bem. Então, eu acho que ainda tem uma vida aí relativamente média, não vamos dizer longa, mas média. Sim. Eu concordo com vocês também. Tipo, até às vezes quando as pessoas me perguntam isso, eu uso o exemplo do SPFX. Normalmente eu uso o exemplo do SPFX porque eu falo, cara, olha só. A Microsoft lançou o SPFX, aí, tipo, beleza, tava ali disponível para o online, mas aí, tipo, saiu 2019, já saiu com a possibilidade de você usar o 2016, e eles lançaram o Feature Pack pro SharePoint 2016 só para ele suportar o SPFX. Então, assim, querendo ou não, isso tem um custo, não é assim uma coisa tão simples. E eles nem precisavam, por exemplo, fazer isso pro 2016, porque eles já tinham lançado o 2019, que já suportava, né? Então acho que se eles se deram ao trabalho de fazer isso, é porque o produto tem muita relevância ainda. E é como vocês deram o exemplo ainda, deve ter algumas outras versões e só o tempo dirá pra gente como que isso vai virar, né? Eu acho Sim, que é mais ou menos isso. Bom, legal. acho que é por aí também. Boa. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Ah, essa é boa. Bom, tipo,
a gente meio que já falou um pouquinho antes dessa questão de às vezes você tem que fazer um projeto de SharePoint, às vezes você faz um projeto de ASP.NET e tudo mais. Aí a pergunta é o seguinte: vocês percebem aí, por exemplo, vocês atuam com SharePoint, vocês têm que fazer de cabo a rabo, ou seja, se você for fazer uma coisa no on-prime, se você vai ter que fazer o front-end, por exemplo, vai ter que customizar a master page, se tiver workflow no Visual Studio, você vai ter que fazer também, você vai ter que fazer as web parts, você vai ter que fazer tudo, ou você tem profissionais, por exemplo, que possa cuidar mais da parte do layout para você focar mais no desenvolvimento. Acho que é você agora, né, Henrique? Acho que é. Então, eu vou voltar um pouquinho antes de Portugal, da minha última empresa que eu passei aí no Brasil, que eu fiquei 3 anos e meio. Certo. Ali eu estava numa equipe que tinha papéis bem definidos. Eu estava ali como um consultor SharePoint, tinha um cara que era especialista em front-end, e inclusive tinha expertise de UX. Então, Certo. vamos dizer assim, o front vinha pronto dali e eu adaptava e encaixava no SharePoint, para ser bem Tá. beabá, os leigos entenderem. Mas Aqui já é diferente. ele não faz, ele só fazia o layout, ele não incorporava esse layout no SharePoint. Isso era você. Isso eu que fazia. Ele Tá, até, assim, ajudava em algumas ocasiões, mas o trabalho de acoplar no SharePoint era meu. entendi. Aí chegando aqui, o que eu percebi é que a mentalidade é um pouco diferente. Apesar de ter muita procura pela mão de obra de profissional SharePoint, eles querem aquele do homem de uma banda só, né, que fala, quer que toque flauta, piano e bateria ao mesmo tempo. O cara tem Certo. que ser versátil e saber fazer tudo. Foi no primeiro projeto, no primeiro cliente que eu entrei, e está sendo no segundo também. Parece que eles não querem dar, como que eu posso dizer, dedicar muito recurso financeiro para um profissional, para mais de um profissional Entendi. num projeto que envolva SharePoint, e quer que o cara saiba fazer o front, quer que seja full stack, front, Entendi. back, inclusive se precisar atuar como SharePoint admin, vai ser também. Bora. Porque eu falo isso por experiência própria, porque eu tive que sentar do lado do SharePoint admin da empresa, que não sabia Entendi. absolutamente nada de SharePoint, tive que dizer, faz isso, faz aquilo, para poder funcionar. Entendi. Entendi. E aí, Rodrigo? Pegar o mesmo exemplo também de São Paulo, tinha uma empresa que eu trabalhei, mesmo sendo uma empresa um pouco, né, uma empresa menor do que a que eu estou agora, né, uma empresa praticamente com poucos funcionários, era tudo bem dividido já. Por exemplo, tinha um SharePoint Administrator lá, uma pessoa que eu tinha que realmente passar os pacotes para instalar, e ele implementava isso nos testes e na produção. E também tinha uma outra pessoa que cuidava do front-end, aí, como o Henrique também falou. Sim. Mas aqui é muito parecido também, eu estou numa situação muito parecida com o que ele falou. As empresas, elas querem um all-in-one, né? A pessoa Certo. que joga lá, tipo um Cristiano Ronaldo na defesa, um Cristiano Ronaldo no meio campo, quer que a pessoa Entendi. faça tudo bem, né? Porque às Aham. vezes é um pouco mais difícil, ou até mesmo mais oneroso aí para a empresa também. Sim. Mas eles querem que a pessoa realmente saiba tudo. Aí eles vão colocando essas pessoas numa equipe, né? No meu caso, da empresa tem 4 developers SharePoint. Às vezes também faz algumas coisas do .NET, como eu falei, né? Às vezes Sim. sai um pouquinho aqui para o .NET, mas não é regra, né? Uma exceção só. E mesmo assim, a pessoa ela logo na entrevista você já percebe que eles querem uma pessoa mais completa, para não Sim. ter que estar dependendo da granularização como eu tinha no Brasil aí, né? Que cada um Entendi. cuida de uma parte. Aqui eles ainda estão nessa de você ser um faz tudo, né? Entendi. Eu particularmente gosto da ideia da separação. Na empresa também tem o SharePoint admins também, a gente não mexe muito nos ambientes, né? Isso Aham. a gente pede para eles, mas eu também gosto da separação de front-end, o que não acontece. Sim. Normalmente você faz o front-end lá bonito, teu chefe já olha, fala, olha, nossa, você também até que fez um negócio legal, ficou bonito, tudo, e faz o resto. Sim. Entendeu? Eu não sou muito fã disso, mas se tiver que fazer, Sim. Não, eu a gente já... perguntei isso porque assim, às vezes o pessoal fala assim, ah, não, porque lá fora é tipo, tem especialista, um faz isso, outro faz aquilo. Então, assim, não é uma regra, né? Tipo, eu vejo assim, às vezes o pessoal tem uma opinião formada
Eu não sei assim a origem dessa opinião, mas vocês deram um exemplo aí. Não é muito diferente do que a gente vê aqui. Aqui a gente vê os dois cenários também. Eu já trabalhei em empresa, até inclusive o ano passado era dividido assim. A gente tinha um cara de front-end que a gente mesmo treinou ele para o SharePoint, então ele só sabia fazer HTML, CSS e tudo. A gente deu tipo um curso rápido para ele ali de uns 3 4 dias para ele poder fazer para a gente toda a parte front-end. Então ele customizava master, as próprias web parts a gente fazia elas assim, sem preocupar com estilização, entregava a funcionalidade funcionando, beleza, e ele ia lá e dava um tapa na parte de estilização. Então, para nós, cara, era muito bom, porque nem sempre você tem essas habilidades de ficar estilizando. Às vezes você faz a parte de programação super rápido e fica derrapando lá na parte de estilização. Quando você tem um cara que é bom nisso, é muito melhor, né? Com Então, certeza. tipo, é um privilégio quando você, né, consegue isso. É, Mas, só para complementar também, o meu mundo aqui é muito pequeno, tá? Eu não falo por tudo, assim, não vou falar não, que sim, sim. todas as empresas são assim, né? Eu, É, eu vejo por exemplos e num mundo bem, Sim. bem reduzido, assim, né? Mas o Talvez legal é daqui a que alguns tem, anos. assim, pelo que vocês falaram, tem os dois cenários. Então, assim, não dá pra você medir isso, sabe? Eu acho que sempre, independente do país, assim, vai ter aquela empresa que quer o cara que faz tudo. Da mesma forma, vai ter outra empresa que vai querer separar porque acredita nisso, acredita que é uma maneira de trabalhar melhor e tal. Mas você vê que é de empresa pra empresa, né? Não é uma receita de bolo. Ah, na Europa é tudo assim. Não é bem assim, né? É. Beleza. Tá bom. É, deixa eu ver aqui a próxima. Ah, essa é legal também. Bom, meio que eu acho que vocês já responderam isso, porque assim, pelo que eu entendi, tecnicamente vocês estão fazendo tudo. Mas uma outra coisa que é muito comum no Brasil é o seguinte: você senta com a área de negócio, você faz análise de requisito, às vezes você prototipa e depois você apresenta e aí é aprovado, você desenvolve. Aí, Rodrigo, eu queria perguntar para você, né? Acho que é você agora, né? não. É, você faz essa parte de análise de requisitos junto com a área de negócio para entender o que é o projeto e depois fazer? Ou isso já chega para você pronto e você só faz? Isso eu digo que é muito parecido também com o que a gente vê no Brasil. É difícil você ter uma regra X falando, olha, nessa empresa vão ter business analysts, vão ter PMOs, vão ter, né? Aham, Mas, por exemplo, no local onde eu trabalho, a gente tem uma equipe com business analysts, a certo. gente tem uma metodologia Scrum também de escolha de requisitos e backlog, né, Legal. com tudo. Normalmente eu não discuto os requisitos com o cliente, a gente tem é isolado um pouco aqui do cliente, a gente deixa isso para o business fazer, o business analysis. A Certo. gente já pega um requisito, uma issue, um hotfix, alguma coisa já pronta para trabalhar, atua nele através do ticket mesmo que é criado no TFS, no Gira, Sim. e a gente realmente só desenvolve. Em Boa. raros casos que a gente tem que entrar com o cliente quando é alguma coisa muito técnica mesmo, pedir para ele demonstrar ali o que aconteceu, o Tá. erro Aham. específico, abrir talvez um código lá, abrir algum debugger, alguma coisa, mas aqui, pelo menos na empresa que eu estou, é bem definido isso para requisitos, a gente não mexe com requisitos, a Boa. gente discute eles depois internamente, e o desenvolvedor, ele realmente não entra muito em contato com o cliente. Boa. Entendi. E aí, Nisa? Bom, eu vou falar um pouco do projeto que eu estava e desse que eu tô agora, né? É bom que eu tenho já duas experiências para dizer em menos de um ano. Ah, boa. No cliente que eu estava, eu cheguei e já existia uma especificação, apesar de bem pobre. Inclusive, eu ajudei a melhorar ela, porque na primeira leitura que eu fiz, eu já encontrei uma série de lacunas, né? Sim. Os processos que não fechavam. E aí, feito esse questionamento, a gente melhorou, fez uma versão 2 do documento, e aí eu fiz um protótipo para o cliente ver.
Entendi. Já um protótipo, já era assim, um HTML, né? Para ser Ah, bem claro, sim. já era algo tangível, porque já existia alguns mockups que foi a analista de negócio que fez, Aham. e eu me baseei nisso daí. E aí, já na primeira reunião, já foi direto com o cliente, então eu tive que atuar um pouco como levantamento de requisitos mesmo, porque ali eu precisava entender algumas necessidades delas, então, por ser o primeiro projeto também da gerente de projetos que estava comigo, porque Sim. assim, só para ilustrar melhor, a equipe que eu estava era eu como desenvolvedor e uma gerente de projeto, era bem reduzido. É por isso que você teve que fazer essa parte de análise de requisito com o cliente. Exatamente, porque quando eu li a documentação estava muito simples, tinha que melhorar, não teve como. Entendi. Então a gente conseguiu melhorar um pouquinho, foi para a primeira reunião e ali eu pude entender qual que eram os anseios do cliente, entender qual era a visão de sistema que elas idealizavam para Aham. poder chegar o mais próximo possível da realidade delas. Entendi. Então eu tive que fazer, apesar de já ter algo pronto, eu tive que fazer um pouco disso, mas assim, não tinha nenhum sistema que controlasse as demandas, não existia cronograma. A gente definiu ali na primeira reunião o que era prioridade, o que não era. Entendi. Não tinha uma metodologia a se seguir, não usava-se o Scrum, não tinha método Agile, nada. Tá. É, Chegou, é, entendeu a demanda e bora, né? Exatamente, mão na massa. E onde eu estou Entendi. agora, eu vou ter que ser também um pouco de analista também, de levantar requisitos, porque, além de tudo, eu fui incumbido da tarefa de vender uma boa imagem do SharePoint para a empresa, para os funcionários, porque vocês devem saber, tanto quanto eu, que tem muita gente que tem repulsa ao SharePoint, fala que SharePoint não funciona, que é um É, lixo, não sei o que, não sei o que lá. sim. Então Só eu vou serve para meio que colocar ser documento. exatamente. Então eu vou acabar sendo um pouco embaixador da ferramenta ali para Vai ter que vender disseminar o peixe, né? conhecimento. Eu vou Vocês ter vão que vender, receber. vou ter que mudar a imagem, vou lustrar o SharePoint e falar, aqui ó, ele é bonito, ele brilha. Todo mundo já. Acho que não tem um assim que trabalhou com SharePoint que não passou por algum cliente que, por N motivos, o SharePoint estava com o filme meio queimado lá. Muitas vezes a É, pessoa é jogada no SharePoint, ela é de outra tecnologia, é jogada ali no SharePoint, então você não faz um curso, não, sabe, não se prepara e aí acaba que as coisas não dão muito certo, né? exatamente, é isso aí. Beleza. Bom, então vamos lá. Trabalho remoto. Eu coloquei esse item aqui do trabalho remoto, mas eu acho que hoje, assim, tá todo mundo trabalhando remoto, né? Tipo, pela própria situação do vírus, tipo, imagino que todos vocês estejam remoto, todo mundo que eu conheço, assim, tá trabalhando remoto, eu acredito que isso não seja diferente aí. Mas, ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Na consultoria que você trabalha, na empresa, existe essa iniciativa de trabalho remoto? Ou só por causa agora do vírus é que tá rolando remoto? Antes tinha essa possibilidade ou não? Primeiro, péssima época para pergunta, né? Porque Sim, sim. praticamente por causa do ocorrido aí do coronavírus, praticamente todas as empresas grandes aí, médias e TI também, aderiram ao que eles chamam de teletrabalho aqui, né? Que é o trabalho remoto, o remote. Sim. E a partir aí desse ponto, praticamente todas as empresas pararam e deixaram os funcionários trabalhar em casa, assim, tudo continua, mas realmente tudo remoto. Aham. Agora, quanto a... Tirando o fato do vírus, da pandemia, né, Sim. normalmente as empresas, elas têm aqui, eu acho que pode ser um padrão para as empresas, pelo menos médias e grandes empresas, e a pessoa, quando ela entra, ela fica um período aí de carência, sem poder fazer remoto. Então, Certo. sei lá, a pessoa ela até se ambientar a empresa, até ela ficar pelo menos uns 6 meses, pelo menos na minha empresa, ela ainda não pode tirar um dia remoto, mas depois é incentivado. Ou seja, a Entendi. pessoa ela pode tirar 1 até 2 dias por semana, ela tem uma porcentagem lá que ela tem que ficar de remoto mínimo e máximo, né? Seria um dia ou dois Sim. ali, depende da área, até 3 dias também. E é incentivado porque a empresa também usa o conceito de free city, ou Sim. seja, você não tem uma bancada sua,
Você chega na tua área ali, no seu setor ali onde você trabalha, e você pode sentar em qualquer mesa. Isso Aham. também com o coronavírus foi desmotivado, né? Sim, Assim, imagino. realmente as pessoas falam, não vai sentar na mesa que outra pessoa sentou. Sim, Então, essas coisas, elas foram, por enquanto, colocadas em hold, né? Praticamente sim, essas regras não existem mais. Mas assim que terminar tudo isso, se Deus quiser termine mais cedo aí, o possível, né? com E a certeza. gente volte a ter essa rotina de poder um ou 2 dias por semana e as mesas poderem estar liberadas aí no princípio para outras pessoas usarem. Boa. Você quer falar sobre isso, Nisa? Sobre essa questão? Não, então, o cliente que eu estava, por exemplo, eu cheguei a cogitar a ideia de trabalhar de home office numa época, e aí eu vi que torceram o nariz. Ah, Não, tá. não foram muito adeptos. Eu não sei se é a metodologia não, a mentalidade que é um pouco mais antiquada lá, mas Aham. não gostaram muito da ideia. Apesar de que eu estava trabalhando no SharePoint Online, me permitia plenamente trabalhar de casa sem problema nenhum. Sim, Eu acho que alguns ainda pensam, não, o cara tem que estar aqui para eu poder ver que ele está trabalhando, entendeu? entendi. Já no cliente novo eu não posso dizer porque é muito recente, eu não sei se tem alguma política Sim. de trabalhar de casa, mas assim, eu ouço relatos de inúmeros profissionais, de inúmeras empresas que tá virando uma realidade. Uhum. A gente até brinca que home office é coisa de São Paulo, que tem trânsito, que você não consegue chegar a tempo no trabalho, e por isso que criaram o home office, mas aqui tá, aos poucos está virando realidade. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, da Microsoft, que ela libera, se você quiser trabalhar todos os dias de casa, você pode, não tem problema. Sim. Eles incentivam que você não vá para o escritório, porque você começa a trabalhar antes e consegue ter, na mentalidade deles, consegue ser mais produtivo. Aí eu Sim. acho que também vai de cada um, né? Aí vai da É disciplina o de cada perfil um, de mas eu cada acho, um. sim, mas eu acho a iniciativa muito, muito interessante. Legal. Tiveram outras empresas que me procuraram, que me ofereceram vaga, e que falaram, um dos atrativos deles era, é possível trabalhar em home office e tudo mais. Então eles até vendem como um atrativo pro candidato. Legal. Eu acho que tá bem parecido com o mercado aqui também. Tipo, eu vejo algumas vagas que o pessoal coloca lá, você tem um dia remoto. É como se fosse, você tem o benefício tal. É, Então, eu acho que assim, depois do que a gente está passando agora, eu acho que muita coisa vai mudar. É, esse ponto que era um ponto meio místico, assim, de trabalhar remoto, que era para poucos, ou que era tipo um benefício, acho que só o tempo vai mostrar, mas eu tenho uma ideia, assim, que a coisa vai ficar melhor, assim. Eu acho que as empresas vão ver que funcionou em alguns cenários, outros nem tanto, vão ver que elas podem melhorar isso, né? Criar uma forma de que isso funcione bem, assim. Eu acho que isso, inclusive, vai ser um ponto positivo. No meio dessa situação horrível, eu acho que isso vai ser um ponto que vai ser positivo, assim, esse aprendizado sobre o trabalho remoto, Quanto, assim. quanto a melhorar também, um ponto que você falou, Saulo, também tem algumas empresas aqui que oferecem a possibilidade de reembolso de algumas despesas domésticas que a pessoa tenha ao fazer home office. Isso seria até um V2 aí do home Caraca, office, né? legal, hein? Por exemplo, se você comprovar que você está em casa fazendo home office, você tem um seguro de vida expandido para sua casa, isso é importante, Show. porque se acontecer alguma coisa médica, você está em casa, né? A empresa ela se responsabiliza também, Sim, pelo fato dela ainda cobrir uma parte das suas despesas de casa. Por exemplo, aumentou a energia 20 euros, porque eu estou fazendo home office. Então, sim. provavelmente algumas empresas, a minha, eu ouvi falar alguma coisa disso, não sei se eles aplicam ainda, Aham. mas eu já vi. Aí já é legal, hein, meu? Aí já é outro É, nível, hein? imagina que você vai gastar, por exemplo, se duas pessoas, você e sua esposa, por exemplo, não estão em casa, o teu gasto de energia é X. Sim, Agora, se dois estão fazendo home office quase todos os dias em casa, o seu gasto é sim. X Vai mais, né, aumentar, com mais certeza. Y. Então, tem que tomar esse cuidado aí. As empresas também estão pensando nisso, um V2 aí de pacote, né, de benefício. Entendi. Pô, bacana. O meu arsenal de perguntas aqui terminou. Eu queria agradecer vocês pela disponibilidade. Nisa tá aí passando frio na rua aí, meu. Que temperatura que não, tá tá de aí? boa.
Nem sei, deve estar 10 graus. Caraca. Assim, queria agradecer vocês. Tipo, acho que foi muito legal. A gente falou de várias coisas. Falamos de carreira, falamos de Portugal, de que tecnologia de SharePoint que está utilizando. Acho que vai dar uma visão geral para a galera que a gente está num momento legal no Brasil, assim. A gente está usando umas coisas bem. Por exemplo, Power Platform a gente está usando muito junto com o SharePoint. Então, eu acho que isso vai virar uma tendência. E é isso aí. Queria agradecer vocês pela participação. E eu acredito que se vocês tiverem disponibilidade, a gente pode fazer outras conversas dessa, porque a galera vai ter outras dúvidas aí também. E valeu. Opa, Quiserem fazer um agradecimento de vocês aí, falar qualquer coisa, fica à vontade. precisando é só chamar, tamo aí. Demorou. Eu quero agradecer também porque o Saulo vem fazendo aí também um bom trabalho com vídeo de SharePoint. Eu recomendo aí a SharePoint Academy. Inclusive ele Ah, está aí, não dá nem para, né, não lembrar que ele está com a camisa. Recomendo todos também assistirem os vídeos dele. Fico muito aí feliz pelo convite também, e também pelo Henrique, que eu tive também o prazer de ir para Lisboa, conhecer Lisboa e também conhecer um pouco da vida dele ali, da vida corrida dele, né, que a nossa vida É, aqui é sempre corrida, né, um país diferente e tudo. Enfim, agradecer, muito obrigado mesmo, Saulo, a gente boa. pode fazer outros vídeos também, às vezes mais técnico, mais, Sim. A ideia talvez é mais essa, tipo, a gente meio que tá funcional. começando, vendo como fazer isso e tal, mas, tipo, a ideia é, tipo, principalmente, acho que todo mundo que trabalha com SharePoint sabe que o nosso mercado, assim, tá cheio de oportunidade, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma comunidade, assim, né? Tipo, um lugar que a gente possa compartilhar alguma coisa. Acho que a ideia é essa, tipo, estimular todo mundo a compartilhar um artigo ou o que está fazendo, porque às vezes assim, só dessa conversa que você fala, eu estou usando essa tecnologia, eu estou fazendo assim, isso já gera já ajuda alguém, entendeu? Você fala, pô, sim, sim. então eles estão fazendo assim lá, então também vou fazer aqui assim também, entendeu? Então, tudo ajuda. Eu acho que a gente precisa fortalecer essa comunidade do SharePoint, tipo, mostrar o potencial que ele tem, desmistificar que o SharePoint é só um repositório de documentos, ou que o SharePoint é feio, que não dá para fazer algo bonito. A gente sabe que isso não é verdade, né? Mas enfim, bora mostrar para todo mundo que isso, né, não é verdade. Dá para fazer muita coisa no SharePoint e a ideia é isso. Valeu, É gente. isso aí. Boa. Falou. Valeu, obrigado, Saulo, até uma próxima aí, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Falou.